A gente consegue saber quem está assistindo? Tem 6 assistindo, mas não Gravação consegue iniciada. ver? Não? Acho que consegue. 8 assistindo, mas não diz quem são. Deve ser Adriano, Fábio. O Adriano está de férias, mas ela vai dar uma espiada, tenho certeza. Com certeza. Gravação iniciada, presidente. Então, item 106 da pauta, recorrente BRF. Interessado Fazenda. Esperar o advogado entrar na sala. Ok, farei a convocação. Vamos fazer a convocação. E também da Fazenda Nacional, doutora Maria Concília. A doutora Maria Concília também deve estar. Doutora Maria Concília, por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Doutora Maria Concília, por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Itens 106, 110, 111 e 113, seus processos serão julgados agora. Por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Doutor Pedro Guilherme. Procuradora e patrono convocados, presidente. Bom dia. Bom dia, doutor Pedro. Isso, bom dia. Bom dia, Pedro conselheiro. Guilherme, bom dia. Bom dia. Doutor Pedro, a gente vamos fazer alguns itens aqui. Hoje nós estamos fazendo um evento teste. Está na moda evento teste, né? Jogo do Flamengo aqui em Brasília, evento teste. Com 18 mil pessoas. Aqui é um evento teste sem ser ao vivo. A gente vai começar o mês que vem, mas hoje a gente está começando a fazer a transmissão ao vivo. Uhum. Então, se eu quiser avisar seus alunos de faculdade, seus colegas de escritório, a gente consegue atingir a todos hoje. Advogado que estiver em Nova York consegue assistir as sessões. Eu me lembro que quando eu fazia o curso de Direito, né? E olha que eu fiz em Brasília. O professor falava assim, tem que ir lá no Supremo. Lá no Supremo faz um arrazoado lá do julgamento e volta. Vai no STJ. Então, a gente tinha trabalhos para ir no Supremo, no STJ. Eu, quando era professor, mandava meus alunos procurar aqui no CAF o Márcio Vinícius Lender, na época aqui no CAF, para assistir sessões. Hoje, o CAF está mais democrático. Eu agradecer aqui a presidente, doutora Adriana, pelo seu esforço, doutor Fábio, doutora Elaine, todos nós também. Todos nós que eu falo, vocês estão incluídos. Então, hoje a gente democratizou. Hoje, qualquer aluno de faculdade de Direito, doutor Valci, se quiser pedir os alunos deles para fazer um trabalho com os alunos, doutor Valci, fazer um relatório de todos os processos relatados pelo senhor. Entregar com o trabalho. Doutor Rodrigo Mineiro, também. Doutor Luiz também, está dando aula ainda, doutor Luiz. Semíliams também. Semíliams é professora também, né? Doutora Tatiana também. Doutora Vanessa também está dando os cursos. Doutor Jorge, acho que não. Dando aula atualmente, Jorge? Não, né? Também estou parado. Desde que eu entrei no CAF há 10 anos. Doutora Concília, a senhora dá aula? Mas, enfim, até o doutor Felipe, que é o colega da Concília, que está lá na Áustria, se quiser ver nossos julgamentos, para ele não perder a prática, ele pode ver. Se bem que ele não vai ter tempo para isso, não. Deve ser pesado lá, o curso dele. Mas é isso. Então, parabéns a todos os envolvidos. Vamos iniciar agora a sessão do dia 21/7, às 9 horas da manhã. E tem vários processos da BRF. Do item 106 até o item 113. Nesse caso aqui, vou fazer por patrono. O patrono tem que entrar 2 vezes. Uhum.
doutor Pedro. Então, eu vou fazer o 106. Tem alguns iguais e outros não são iguais, tá? Então, eu vou ter que fazer um por um. Item 106, 110, 111 e 113. São aqui do doutor Pedro. Então, vou começar pelo item 106. A mesa hoje, nossa mesa virtual, está composta pelo doutor Luiz Eduardo, doutora Tatiana, doutor Rodrigo Mineiro, doutor Balci, doutor Jorge, doutora Semiramis, doutora Vanessa, e Rodrigo Poços, que sou eu, presidente. Eu vou abrir em 106, todo mundo já está com ele aberto. Então, vou começar a ler o relatório. Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte contra quórum 3301-004, turma da Semiramis do Valcir, conferido em, não tem a data aqui, primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão, cuja ementa eu vou ler agora. Insumos, créditos, comprovação. Para fins de creditamento do PIS/COFINS, devem ser admitidos como insumos os custos essenciais ao desenvolvimento do processo produtivo. A prova de tal condição deve ser construída a partir de notas e livros fiscais, bem como evidências documentais da participação do produto na atividade febril, como, por exemplo, descrição do processo fabril, validada por laudo técnico. Essa aqui é a ementa do acórdão recorrido. Foram postos embargos de declaração rejeitados. Ao recurso especial, inicialmente não foi dado seguimento. Em razão de agravo, foram admitidas as discussões relativas às seguintes matérias: conceito de insumo das contribuições não cumulativas, contestação de exigências não expressamente listadas e possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o custo de aquisição de materiais e equipamentos. Essa última restrita a GLP, gás lubrificante, petróleo, gás liquefeito de petróleo e lubrificantes. O doutor tem 15 minutos. Bom dia, conselheiros. Primeiramente, queria parabenizar, enfim, o CARF pela democratização, enfim, permitir que todos, em qualquer canto do Brasil e até do mundo, hoje em dia, possam assistir os julgamentos. De fato, é muito relevante, né? Aqui a gente, enfim, eu lembro que o estagiário, quando eu fui a primeira vez no CARF, depois de uns 2 anos de estágio, né, se locomover de São Paulo para Brasília não é fácil e nem todo mundo tem essa possibilidade, né? Então, de fato, é muito bom para a advocacia tributária e para o contencioso tributário brasileiro esse avanço. E, bom, vamos seguindo com relação especificamente ao recurso. São esses os 3 itens bem sintetizados que foram submetidos à Câmara Superior de Recursos Fiscais. O primeiro deles diz respeito à amplitude do conceito de insumo. Quando o acórdão foi proferido, o acórdão recorrido, há poucos meses haviam se passado desde o julgamento do STJ do recurso especial, onde foi definido o conceito de insumo em caráter repetitivo. Então, ali havia ainda, enfim, uma certa discussão sobre qual seria esse conceito que, na visão da recorrente, no caso concreto, acabou sendo um pouco mais restrita do que a efetivamente existente. Ali, naquele acordo, falou-se muito sobre essencialidade, né, na linha da tradicional jurisprudência já do CARF sobre o conceito de insumo, e a relevância acabou ficando um pouco de fora da análise do acordo. O que fez com que, na visão da recorrente, alguns créditos
tivessem sido indevidamente negados. Então, nesse primeiro item, o que a recorrente pleiteia é que seja de fato considerado o conceito da relevância atrelada à atividade fim da recorrente para fins de cálculo dos créditos da contribuição ao PIS e da COFINS, com a reforma do acórdão. E eu já faço um gancho aqui com o terceiro item, que existe alguma relação entre eles, apesar de serem itens distintos, que está relacionado com a contestação de glosas não expressamente listadas, porque o acórdão recorrido, ali haviam mais de 3.000 glosas, né, na planilha de glosas, e o acórdão recorrido ele contém o entendimento de que a recorrente deveria ter atacado uma a uma cada uma daquelas glosas. Mas isso, enfim, ou é um procedimento impraticável, ou é algo que deve ser feito no contexto de uma diligência. Vários processos da recorrente, da BRF, depois de 2018, eles têm tido esse destino. O processo chega no CARF, ele é convertido em diligência para que a autoridade fiscal aplique o ato declaratório 5 de 2018, o entendimento do STJ não repetitivo, e os pareceres da Procuradoria, para que analise de maneira individualizada cada uma das glosas e oportunizando a recorrente a possibilidade de apresentar seus esclarecimentos, e aí o processo volta ao CARF, ou à DRJ, em alguns casos, para que seja efetivamente julgado, porque esse procedimento de obrigar o contribuinte a contestar de maneira individual, sendo que essa análise individual também acabou não sendo feita pela autoridade fiscal, isso acaba gerando um desequilíbrio na distribuição do ônus probatório, e além de ser ineficiente, porque coisas que poderiam ter sido canceladas aqui no CARF, vão acabar indo para o judiciário, o que seria mais moroso para todos. Então, com relação a esse terceiro item, também atrelado a esse conceito de insumo, a recorrente pleiteia que o acórdão seja provido, o recurso especial seja provido, reformando-se o acórdão recorrido para permitir a legitimidade do procedimento de contestação que foi realizado pela recorrente, ou seja, por gênero de glosa, ou em caráter subsidiário, que seja determinado, como em processos da própria recorrente tem sido feita essa prática, uma diligência para que a autoridade fiscal analise cada uma das glosas e oportunize a recorrente a possibilidade de se defender. E, por fim, entramos no terceiro item do recurso especial da recorrente, que envolve as máquinas, o crédito sobre máquinas e equipamentos, né, do gênero, e especificamente o GLP e os fluidos. Né. Os fluidos, enfim, são utilizados para a continuidade da produção nas máquinas empilhadeiras e são necessários para o bom funcionamento dessas máquinas empregadas no processo produtivo da recorrente. Foi juntado aos autos um laudo da TINA, uma consultoria, indicando cada um dos itens que geraram os créditos e sua finalidade no processo produtivo, e isso está bem evidenciado e demonstra a relação dos lubrificantes com isso, assim como o GLP, que também é utilizado seja para funcionamento de caldeiras, de máquinas que demandam o GLP, e até mesmo veículos, como empilhadeiras e outras espécies de veículos. Então, por essa razão, esses itens também devem ser considerados insumos, e isso demonstra também a restritividade do conceito que foi utilizado no acórdão recorrido, porque a própria autoridade fiscal, no parecer normativo 5, 2018, ela entende que esse tipo de item geraria créditos, né? Nos itens 144, 143, se eu não me engano, do parecer normativo, essa questão é abordada, porque não é necessariamente que ele seja efetivamente consumido no processo produtivo, já que ele tem uma relação, ainda que indireta, com as máquinas e veículos, equipamentos que fazem o processo produtivo funcionar, e acaba sendo também relevante para a atividade do contribuinte.
Então, por esse motivo, o acórdão recorrido também deve ser reformado. Então, em síntese, são esses os três pleitos da recorrente, que o conceito de insumo seja alargado, para que seja devidamente considerado o conceito de relevância. O segundo, que as contestações possam ser realizadas por gênero e não de maneira individualizada em cada uma daquelas 3.000 rúbricas que foram glosadas, ou que seja adotado o procedimento que vem sendo feito em outros processos da recorrente, determinando-se a nulidade do acórdão da turma baixa, realizando-se uma diligência para que a autoridade fiscal analise esses itens e seja oportunizada a recorrente a possibilidade de contestá-los aí individualmente. E, por fim, a possibilidade de creditamento sobre GLP e os fluidos lubrificantes, tendo em vista que eles são utilizados, ainda que de maneira indireta, no processo produtivo da recorrente. Obrigado. Vou passar a leitura do voto. Preenchidos os requisitos legais e respeitadas as formalidades, estou conhecendo o recurso. Estou aquecendo o que veio no agravo. No mérito, o conceito de insumo, como há tempo já tem feito, de forma majoritária, o CARF não adota o conceito de IPI, tampouco de RPJ, mas sim um intermediário, hoje consagrado e melhor delineado, ainda que não se possa dizer cartesiano, à vista da decisão do STJ, no RESP 1.221.170, sobre o rito de repetitivos, publicado em 24 de 4 de 2008. Resumi bastante, mas eu tinha um conceito de insumo umas 2 páginas, resumi em um parágrafo, que levou, inclusive, que a PGFN e a Receita Federal do Brasil editassem normas interpretativas para eles vinculantes, quais sejam nota 6, 63/2018 da PGFN, e parecer normativo COSIT, 5/2018. Eu vou dar uma lida na emenda desse parecer normativo. Aí vem, contribuição para o PIS, PASEP, COFINS, créditos, cumulatividade, insumos, definição estabelecida no RESP 1.221.170. Análise e aplicações. Conforme estabelecido pela primeira seção do Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial 1.221.170, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da contribuição para o PIS, PASEP e COFINS deve ser aferido à luz os critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou à prestação de serviço pela pessoa jurídica. Consoante tese acordada na decisão judicial em comento, temos o critério da essencialidade diz com o qual dependa intrínseca e fundamentalmente o processo, o produto ou serviço. A1. Constituindo elemento estrutural inseparável do processo produtivo ou execução do serviço. A2. Ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade ou suficiência. B. Já o critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou prestação de serviço, integre o processo de produção, seja pela singularidade de cada cadeia produtiva e B2 por imposição legal. Essa imposição legal que a gente usa para os equipamentos de proteção individual, que não é o caso aqui. Dispositivos legais. Lei 10.637, artigo 3º, inciso 2, Lei 10.833, 2003, artigo 3º, inciso 2. Essa é a emenda do parecer normativo da COSIT. Cabe-nos, então, à vista dessa conceituação, passar a análise do caso concreto do fabricante, mais que conhecido dos produtos das marcas Sadia, Perdigão, Batavo, LG, dentre outros, que contempla somente, aqui no caso, GLP e lubrificantes. Vejamos o que diz o contribuinte ao recurso especial. Detergentes, lubrificantes, anticorrosivos e fusíveis aplicados na produção de ração animal e equipamentos de corte de carnes. Os detergentes industriais, por exemplo,
são utilizados na higienização e limpeza das máquinas e pisos do estabelecimento industrial da recorrente, atendendo, obviamente, às rigorosas regras emanadas pelas autoridades regulatórias. Já os lubrificantes e os fusíveis, por sua vez, são itens indispensáveis ao bom funcionamento das máquinas e equipamentos pertencentes ao processo produtivo da recorrente. Os fluidos, lubrificantes, graxas e óleos são itens imprescindíveis ao funcionamento das máquinas e equipamentos pertencentes ao processo produtivo da recorrente, pois evitam atrito entre as peças e desgaste desnecessários aos componentes. Combustíveis, gasolina, óleo, GLP, gás acetilênio, argônio, oxigênios industriais, como energia para o funcionamento de máquinas. Aí diz ele no recurso, o contribuinte. O gás GLP, dentre outras funções, é utilizado nos fornos, nos quais são assadas as tortas e demais linhas de produtos industrializados pela recorrente. O recurso voluntário ainda é especificado para o GLP que, ainda repetindo aqui as palavras do contribuinte, tal insumo é essencial à atividade da recorrente, sendo utilizado em diversas etapas de seu processo produtivo, a saber, chamuscagem de suínos para retirar os seus pelos, que pertencem ao processo produtivo de suínos, aquecimento dos sistemas de incubação das aves, que pertencem ao processo produtivo de aves. 3. Fritura, cozimento de empanados e produtos industrializados, etc. Assim, não consigo ver que não sejam essenciais ou relevantes ao processo produtivo, pelo que devem ser revertidas as glosas relativas a esses custos. Vou abrir um item aqui agora, que ele trata da contestação. Né? O item do conceito de insumo está diretamente relacionado com o pedido do gás e do GLP, do lubrificante. Esse aqui é um item à parte. Contestação de exigências não expressamente listados. Vejamos o que diz o acórdão recorrido a respeito. No recurso voluntário, a recorrente repete os argumentos da primeira peça de defesa e aduz não ter sido possível analisar cada uma das 2.000 glosas registradas na planilha NF glosadas. Com o seguinte nome a planilha. Não representa questões de insumos, tendo assim optado por tratar individualmente os considerados mais relevantes. Nos parágrafos seguintes, aprecio os argumentos apresentados pela recorrente, porém antecipadamente manifesto que concordo com a DRJ no sentido que não é possível acatar alegações genéricas, devendo ser considerada como não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Artigo 17 do Decreto 7235. Consultei a planilha de glosas de fretes e percebi que a fiscalização conseguiu identificar, em diversos casos, por meio de notas fiscais, que o bem transportado era produto lácteo ou laticínio. Os demais, a descrição genérica que se tratava de operação de fretes e carretos, ou mesmo de produto não vinculado pela recorrente ao processo produtivo. Assim, de pronto, voto pela manutenção das glosas, quando não há identificação da natureza da operação, ou vinculação do produto transportado à atividade industrial. Esse foi o acórdão recorrido. Agora volto eu. Penso que não há efetividade que se exigir do contribuinte conteste, linha a linha, uma planilha de 2.000 glosas feita pela fiscalização com base em notas fiscais, dados fornecidos pelo contribuinte em resposta a pelo menos 6 intimações, ou diversas prorrogações de prazo. Mas, por outro lado, não se pode aceitar alegações muito genéricas, que não especifiquem a natureza da operação e ou qual insumo se trata e a sua aplicação no processo produtivo. Observe-se ainda que cabe ao interessado a prova dos fatos que tem alegado, artigo 36 da 9784, até a manifestação de conformidade, sob pena de preclusão, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada. Artigo 16, parágrafo 4 e 17 do Decreto 7235. À vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso interposto pelo contribuinte para reverter as glosas sobre lubrificantes e GLP utilizados no processo produtivo. Vocês acham que precisa colocar aqui também dar provimento parcial em relação ao conceito de insumos? Especificar? Ou está implícito aqui nessa... Está implícito. Eu acho que está implícito aqui porque eu estou dando, né? Está implícito ao recurso nessa parte. Então, eu só não dei provimento na parte da especificação, que
na parte lá da exigência, contestação de exigências não expressamente listadas. Doutor Luiz Eduardo. Presidente, a doutora Semira nos Doutor pede a Semira levantou. palavra. Doutor Semiramis, acabei de ver que ela levantou a mãozinha. Duas considerações, presidente. Eu me lembro desse julgamento, foi relatado pelo conselheiro Marcelo, e o conselheiro Marcelo ele é conhecido notoriamente por ser muito rigoroso com a questão de escrituração, né? E ele teve sempre como premissa a questão, antes do STJ, ele sempre teve como premissa a essencialidade mesmo. No acórdão aqui recorrido, ele já citou o conceito de insumo do repetitivo, e a questão para ele ter negado o GLP e o lubrificante foi em função da escrituração, porque no tocante ao lubrificante, a argumentação do recurso não foi que não era essencial ou relevante, foi no sentido de que ele não indicou quais foram as máquinas do processo produtivo nas quais foram utilizados esses lubrificantes. Em relação ao GLP, a questão da escrituração também foi importante porque ele tinha escriturado no DACOM que o GLP era adquirido para revenda, né? E aí, no recurso, veio a alegação de que seria um insumo processo produtivo com aqueles 3 itens que o senhor citou. Mas a argumentação do recurso foi no sentido de que não houve a prova de que aquele GLP que estava escriturado diferentemente no DACOM era, então, aplicado no processo industrial. Então, os 2 insumos, na verdade, os 2 dispêndios, eles foram negados por ausência de prova, não pelo conceito em si de insumos, porque o Marcelo ele sempre utilizou, e esse caso aqui já tinha sido proferido o acórdão do STJ, que foi a premissa dele de análise também. Então, eu só queria fazer esse comentário, porque acho que tem diferença, né, entre você negar porque não é essencial, não é relevante, não é pelo teste de subtração, do que você negar por falta de prova. E o Marcelo, ele tem isso, ele acabou ensinando muito para a gente. Tanto é que qualquer análise hoje de casos, a gente olha também a como ele escriturou, para a gente não correr o risco de dar um insumo em tese, né, sem que a escrituração corresponda àquilo que está sendo concedido. Então, enfim, eu agradeço a palavra, só queria fazer esses 2 comentários. Obrigado, doutora Semiramis. Realmente, o doutor Balsi também pediu a palavra. A Câmara Baixa, eu li o voto dele e eu não vi claramente falar que estava negando por falta de prova. Aqui na Câmara Superior, a gente não analisa a prova, a gente não analisa somente o direito. Mas se alguém observar esse fato no voto, pode abrir divergência, pode conversar sobre isso. Aqui realmente é uma terceira instância, né? Então a gente não vai alegar se a prova é boa, se a prova é ruim, ou simplesmente o direito. E como houve alegação do uso, né, aqui nos pelos suínos, nas tortas, na fritura, e a PGFN não contestou também isso, o doutor Conselho pode me corrigir também, mas a PGFN não contestou o uso e a contabilização desse GLP. São essas palavras. Doutor Balsi? Parabéns ao doutor Rodrigo pelo voto. O voto do conselheiro Marcelo, o 3301004903, com que a doutora Semiramis e eu participamos da votação. Eu fiz toda a leitura novamente dele, doutora Semiramis. E no relatório do doutor Marcelo, fica bem claro que, assim, não é contestado que foi cometido um equívoco, digamos assim, na classificar aquisições do GLP no CFOP 1102, compra para comercialização. Acho que isso, Marcelo, nós não enfrentamos naquele momento. Então, não me parece, doutora Semiramis, que
que seja a questão de prova, em essência. Como o Rodrigo, seu voto, um excelente voto, aqui nós estamos tratando a questão de direito. Então, eu li o voto do doutor Rodrigo, escutei e li também o 3301-004-903. Me parece que naquele momento fomos bastante rigorosos em relação aos lubrificantes GLP, e nesse sentido acho que está acertada a decisão proferida pelo doutor Rodrigo. Porque, olhando todos os autos de novo, acho que nós somos rigorosos e, de forma correta, rigorosos com o voto do doutor Marcelo. Mas, nesse caso aqui, me parece que está correto o entendimento do doutor Rodrigo. Esclarecido para votar? Pois não se trata de questão de prova, ou seja, de fato, item por item, mas o GLP e lubrificantes não há dúvida que são empregados no processo produtivo. É isso que eu quis dizer. Não há essa dúvida. Estou passando por uma fase de revisão dos votos também, que estou resumindo quase todos. Tinha um voto de... O Cartaz pediu uma vez um razoado sobre... Nossa, esse é o assunto agora. Era produto NT, exportação. Aí eu usei esse razoado com um voto meu, que tinha 60 páginas o voto. Eu resumi agora para 4. Luiz, quer votar já ou quer participar do debate? Sim, presidente, eu pedi a palavra porque eu gostaria de participar do debate antes de apresentar meu voto, o senhor permite? Sim, lógico. Estamos em debate. Perfeito. Então, no finalzinho da página 20 do voto, eu identifiquei a letra B dos bens para revenda que possuem alíquota concentrada. E o relator, então, da decisão recorrida, no voto diz: foram glosados créditos derivados de compra de GLP em razão de estar sujeito à tributação concentrada e, por conseguinte, não gerando crédito para o revendedor. A DRJ não considerou as alegações da recorrente de que, na verdade, tratava-se de insumo industrial, pois entende que este argumento não foi apresentado e, por conseguinte, analisado pela fiscalização, uma vez que for informado na DACOM como bem para revenda. Aí ele prossegue: a defesa sustenta que, ao contrário do que espelhou no DACOM, GLP era, abre aspas, utilizado para a produção, chamuscagem de suínos, aquecimento do sistema de incubação, fritura e cozimento de empanados. E como a receita com a venda dos respectivos produtos era tributada pelas contribuições, tem direito à tomada de créditos. Aí é que vem a posição do conselheiro relator. A recorrente argumentou, porém, não comprovou que o GLP foi aplicado no processo industrial. E da leitura das descrições das atividades industriais e laudos, tampouco se encontra respaldo para o que afirma. E ele conclui: assim nega o provimento. Portanto, a questão aqui não é de entender que o GLP poderia ser um insumo. Ele admite, ele está dizendo aqui que a prova não foi feita. Não estamos discutindo direito, com todo o respeito à colocação do doutor Valci. Esse ponto, para mim, ele não está espelhando o que o senhor colocou, doutor Valci. E aí eu gostaria de saber de onde o senhor depreendeu que a questão discutida era de direito. Me pareceu aqui ser de prova, como levantado muito bem pela doutora Semiramis. Quando eu ouvi os dois que me antecederam fazer essas considerações, eu fui cotejar no voto e encontrei esse ponto que me pareceu relevante e eu gostaria de apresentar para o colegiado antes de proferir meu voto. Principalmente o doutor Valci, que pode me esclarecer onde é que ele viu no voto. Perfeito. Posso, doutor Rodrigo? Sim, perfeitamente. A questão sustentada pelo patrono, doutor Pedro, e sustentada também no voto do doutor Rodrigo, a questão é que não há como efetivamente exigir que o contribuinte conteste linha a linha uma planilha de 2.000 glosas feitas pela fiscalização com base em notas fiscais, dados fornecidos pelo contribuinte em resposta a pelo menos 6 intimações, com diversas prorrogações de prazo. Mas, por outro lado, e de acordo com o doutor Rodrigo, não se pode fazer alegações genéricas. No caso de LP e lubrificantes, na atividade
desta empresa, deste contribuinte, me parece que mais do que claro está que este GLP, por exemplo, é utilizado, e inclusive o contribuinte reconhece que fez a classificação errada e colocou o GLP para revenda. Ou seja, o contribuinte não escondeu que fez a classificação errada e ele é utilizado no processo produtivo, da chamusca, de cozimento dos produtos e assim por diante. Compreendi. O senhor disse que por uma questão de lógica e do tipo de atividade, não era possível enquadrar em outra coisa que não como insumo. Perfeito, doutor. Perfeito, doutor Luiz Eduardo. Perfeito. Obrigado pela colocação. Doutor, o doutor Pedro tem algum esclarecimento de fato, somente de fato, porque a gente já estamos no debate já. Está sem som. O senhor está sem som, doutor. Desculpa. Sobre essa questão específica da prova, ela foi objeto de embargo de declaração pela recorrente, onde ela indicou os trechos do laudo, porque lá ali no acórdão recorrido, disse, né, que o laudo não comprova, mas ele é muito sumário, enfim, é duas linhas. E aí a recorrente embargou, dizendo, olha, houve omissão, porque existem itens específicos no laudo comprovando a sua utilização. E aí a BRF colacionou os itens do laudo com prints, mas o despacho que analisou os embargos, ele foi sumário e o rejeitou e acabou não analisando o laudo. Então, há essa questão, novamente, ele é insumo, e a prova ali ela foi apresentada, mas não foi analisada. Não faço esse conhecimento de fato. Obrigado, doutor. Doutora Vanessa. Bom dia, presidente. Só para esclarecer esse ponto da questão da prova, né? Eu fui relatora de um acórdão que o recorrido era também de relatoria do Dr. Marcelo, né, da turma da doutora Semiramis e da antiga turma do Dr. Valcir, e nós discutimos na turma essa questão da prova e chegamos à conclusão que estamos chegando aqui agora a partir do seu voto, de que basta indicação de que, e comprovação de que aquele GLP lubrificante é utilizado no processo produtivo. O que o Dr. Marcelo exige nos votos dele, é o que me pareceu na outra discussão está aparecendo aqui, era que houvesse essa indicação em quais máquinas são utilizados, qual quantidade, enfim, que é uma prova que seria praticamente uma prova impossível, né? Então, com a indicação no laudo e comprovando que esse GLP lubrificante é utilizado no processo produtivo, a turma já entende, em regra, que é suficiente para considerar como insumos, né? Só para trazer esse esclarecimento até para a doutora Semiramis, que acredito não tenha participado na outra votação. Obrigada. Obrigado, doutora Vanessa. Esclarecidos para votar? Doutor Luiz, como vota? Eu acompanho o relator, senhor presidente, pedindo vênia às colocações da doutora Semiramis. Eu me convenci pelos esclarecimentos do doutor Valcir e acompanho o relator, sim. No caso do GLP, pela natureza, ele naturalmente seria utilizado na atividade produtiva, os combustíveis e lubrificantes. Com relação ao resto do voto, sem reparo nenhum. Acompanho o relator. Doutora Tatiana. Como presidente, parabéns. Doutora Tatiana. Está com algum problema de... Opa, de internet, né? Voltou. Agora me escuta? Sim. Desculpa, presidente. Parabéns pelo voto. Em relação ao GLP lubrificantes, eu também considero o laudo, né? E tal como o senhor fez também. Em relação aos outros itens, detergentes industriais, anticorrosivos, fusíveis e outros que o contribuinte não trouxe a vinculação, a gente já tem um entendimento dessa turma, apenas esclarecendo ao patrono, que realmente o contribuinte ele tem que fazer prova,
nessa situação, né? Nem caberia prova, nesse caso, a autoridade fiscal, porque naquela época também não se tinha nem a decisão do STJ, né? Então, por isso que a gente entende que realmente o contribuinte é prova, né? Em relação ao conceito de insumos, já está bem definido, né? Que seria essencialidade e teria que ter pertinência. Então, eu acompanho o relator, presidente. Doutora Tatiana, vou esclarecer o seguinte: eu não analisei o laudo. O laudo ele foi anexado pós manifestação de conformidade. Desculpa, presidente, mas o senhor Então, considerou... no meu caso, eu fui pelo conceito Perfeito. e pelo conjunto do processo. Tá? Não pelo laudo em si. O laudo está precluso. Para mim, o laudo está precluso. É um laudo de 3, 4 mil páginas que eles apresentaram. Entendi. O senhor considerou o que constava também do recurso, né? Porque quando colocou os fluidos lubrificantes, graxa e óleo são itens imprescindíveis ao funcionamento. Por alegações de recurso não contestadas pela PGFN. Perfeito, presidente. Então, o que uma parte alega e a outra não contesta, eu considerei como verossímil. Perfeito, presidente. Com o relator, presidente. Doutor Rodrigo Mineiro. Presidente, eu entendo que esse caso não é nem para conhecer o recurso. Situação fática e diversa, paradigma. Eu não tinha conhecido lá atrás. Não era para conhecer. Inclusive, o doutor Luiz fez essa questão. O relator do acórdão recorrido, ele não entende de forma divergente que a GLP não gera crédito. A questão foi de prova. No caso concreto, não gerou crédito por falta de prova. Eu não posso comparar essa situação com outros paradigmas. Então, nesse caso, eu não conheço do recurso, presidente. Então, vou iniciar a votação do conhecimento, então, separadamente. Doutor Luiz. Eu não tinha conhecido e eu aceitei o agravo. Estamos bem no limiar entre o que é uma divergência e o que é um reexame de provas. Isso, até escrevi isso. Em tese, existe a diferença entre dar ou não crédito para a GLP, mas nós não podemos revolver a questão probatória. A decisão recorrida, em tese, daria crédito para a GLP. Daria. Não deu, porque não está provado. Aí eu pergunto, doutor Rodrigo Mineiro, a única situação em que alguém diz que essa prova não é boa e eu ainda assim conheço é quando o paradigma trata de recurso idêntico da mesma pessoa jurídica, porque aí, se sobre a mesmo fato, a mesma materialidade, existem duas decisões diversas, é porque o critério jurídico de análise da prova, e não a prova em si, é que foi diversa. O senhor teve a oportunidade, eu confesso que não tive tempo de fazer esse cotejo, de ver se o paradigma era exatamente quanto à mesma prova? Não, doutor, podemos analisar agora. Eu vou fazer isso também, doutor, para poder me manifestar sobre essa difícil questão. Estou abrindo aqui o paradigma. Sim, senhora. Eu fiquei com uma dúvida, porque o que acontece? A doutora Semiramis até colocou que o conceito que foi utilizado no acórdão recorrido é o do STJ. E o conceito que a gente está, pelo menos, discutindo aqui é do STJ, então não haveria divergência se for relativo ao critério do conceito de insumos, entendeu? Eu também fiquei, na verdade, com essa dúvida. Não, se o paradigma diz exatamente respeito à mesma empresa, ao mesmo tipo de pedido em períodos anteriores... Se tiver o mesmo critério, os itens têm, né? Se o critério é o mesmo e a prova é a mesma, a decisão tem que ser igual.
Sim. Né? É isso que eu estou tentando ver. Estou entrando aqui, pegando o número do paradigma. O número do paradigma está no voto do senhor presidente. Essa é a importância de ter no relatório todas essas informações. Doutor Pedro? Não está. Eu vou ter que entrar no processo. Oi? Doutor Pedro quer fazer um esclarecimento de fato? Eu estou aqui com o número dos paradigmas. Um deles é da própria BRF. Acho que vocês podem checar também. E o segundo... Segundo também, da Sadia, né, que foi posteriormente incorporado. Então, poderia passar o número, doutor? Passa o número do primeiro. Só esclarecendo que ambos os paradigmas são do próprio contribuinte. O primeiro, né? Porque o segundo é de uma que foi posteriormente incorporada. Então, vamos lá. Obrigado, doutor. Doutor Luiz. Eu perguntei o número do primeiro paradigma, se possível. Pode esclarecer? Sim, qualquer um. Doutor, pode esclarecer. Tem aí, doutor Pedro? Dessa vez, realmente, eu não coloquei no relatório essas... O doutor Pedro não está com o microfone aberto, então eu não consigo ouvir. Desculpa, eu ia colar aqui no chat, mas não pode, né? Deixa eu passar o número aqui. Parece que são paradigmas da Câmara Superior, o 9303008257. Então, a princípio, não teria nem apreciação de prova, né? Que foi por esse colegiado, né? Então... 008? 257. Eu estou no despacho de admissibilidade, um dos paradigmas apresentados. Não, eu vou abrir agora o inteiro teor do paradigma, do primeiro paradigma, que é da mesma empresa. Perfeito. Peraí, o primeiro é o 8216, se eu não me engano. É o 008216, é o da Sadia. Isso. Então é esse. 9303. Então é dessa turma. E essa turma, em tese, não apreciaria a prova. Esse é o não. Isso, deixa eu ler. Eu vou dar uma olhada. Só um minuto. Presidente, desculpa, mas eu preciso fazer essa... Perfeitamente, podemos. Verificação. Desculpa, mas 9303008257, doutor Rodrigo Mineiro. Desculpa, doutor Luiz, é o 008216, depois eu me corrigi, que é o da Sadia, que a doutora, acho que foi a doutora Vanessa que falou que esse era o da Sadia, né? 216, tá bom. Relatoria do doutor Andrada. (216), perfeito. Vamos lá. Que o 257 não é do mesmo, é logística, é outra coisa. Estou abrindo o 257, senhor presidente. O 216, perdão. Olha a diferença fática. Em relação a essa glosa, o acórdão recorrido entendeu que os combustíveis são efetivamente utilizados no Parque Fabril da contribuinte. Portanto, foi negado o provimento ao recurso especial fazendária, porque aí o recorrente é a fazenda, ela que tem que provar que não está no processo produtivo. Isso daí se encontra na página número 10, é o item 1.2 do voto do ex-conselheiro, então relator, doutor Andrada. Aí o que eu vou fazer? Eu tenho que abrir a decisão dentro do paradigma. Então, doutor Andrada,
Só um adendo, esses dois paradigmas são sobre o conceito de insumo. Os paradigmas sobre materiais e equipamentos, que é GLP, eles são das câmeras baixas, eles estão no item 2.3 do recurso especial. O número do primeiro deles é 3302.002.027. E com esse primeiro, eu vou checar o primeiro, que é o primeiro que é da BRF. Como o senhor falou. Sadia S.A., relator José Antônio Francisco. Localizado. Vamos entrar no inteiro teor. Só um minuto que eu estou chegando lá, presidente. Bom, no paradigma, o voto vencido, que se encontra aqui na página número 26 de 34, olha o que o relator, que foi vencido, diz, tá? A glosa não foi especificada no em relação à GLP. A glosa não foi especificada no despacho decisório. Ao contrário do que ocorreu no item anterior, não se pode presumir que combustíveis como hexano, óleo, xisto e GLP sejam utilizados em veículos de transporte. E aí ele glosa. Aí o voto vencedor, que é do conselheiro Albert, o voto vencedor vai começar na página 33 de 34. Ela é pequena. Vamos ver o que ele fala com relação ao GLP. Fui designado as matérias. Concordo com o recorrente, indumentária. Não. Por evidente é impossível o recorrente efetuar a industrialização de carne sem uso de indumentária. Com relação à despesa de sacola, Jersey, também não é. Como bem disse o ilustre relator, conceito de insumo. No caso dos autos, concordo com a recorrente quando afirma que sacolas de Jersey, com relação aos pallets, entendo que os mesmos somente podem ser considerados material de embalagem. Isto posto, voto no sentido de dar provimento parcial para reconhecer direito de crédito, despesa com indumentária, sacola, Jersey, folha de papel crepe, papel ondulado, manter as conclusões do voto relator quanto às demais matérias. Com relação a combustíveis, só um minuto. Não é GLP, combustíveis. Doutor Luiz, uma frase só sobre combustíveis, e é o voto do relator
está na página 1734, que ele diz assim: quanto a combustíveis, alegou que, por força da noção abrangente de insumo, a expressa dicção legar permitindo o crédito de combustíveis lubrificantes resta improcedente a glosa realizada. Em relação às aquisições, aí ele deu o combustível na página 24. Deixa eu ver se ele fala mais uma vez. Ele só retirou o óleo diesel na página 26. Ele diz assim: no caso do óleo diesel, ficou demonstrado nos autos que a recorrente afirma que adquire óleo diesel que será usado no abastecimento de veículos de transporte de terceiros por elas contratados. Então, ele não dá óleo diesel. Aí ele diz assim: como a legislação, no parágrafo seguinte, considera que combustíveis lubrificantes utilizados na produção representam insumos, não há como prevalecer a glosa em relação aos outros combustíveis. Então, a divergência aqui é a seguinte: ao se falar de combustível, você precisa comprovar que ele está sendo usado na atividade fim, ou ele presume-se utilizado na atividade fim? O paradigma diz: olha, não precisa comprovar, presume-se utilizado. E o recorrido diz: não, tem que comprovar. Então, eu vejo uma diferença de critério jurídico e acompanho o relator no conhecimento, com todas as vênias, as colocações do doutor Rodrigo Mineiro. É como voto, senhor presidente. Peço desculpas pelo tempo tomado. Obrigado, doutor Luiz. Às vezes é necessário tomar um pouquinho mais de tempo, que os próximos processos serão mais rápidos. Doutora Tatiana, somente conhecimento? O senhor mantém conhecimento? Mantém conhecimento, presidente. Doutor Rodrigo Mineiro não conhecia. Doutor Valcia? Com o relator quanto a conhecimento. Conheço. Doutor Jorge? Conheço. Doutora Semíramis? Presidente, eu vou votar pelo não conhecimento também. O que eu quis dizer foi exatamente isso, né? A terceira instância, entre aspas, ela não analisa a prova. Se eu achasse isso, eu acho que o senhor ficaria bastante desapontado comigo. Não é o caso. O que eu quis dizer é que o acordo recorrido, ele não abre uma divergência na minha concepção, né? Porque prova não se analisa mais. Então, nesse sentido que eu fiz as colocações. Então, eu pedi licença, então, para acompanhar a divergência pelo não conhecimento. Não se preocupe, doutora Semíramis, foi isso que eu escrevi no meu despacho de admissibilidade. Depois fui convencido pelo agravo. Doutora Vanessa? Acompanho pelo conhecimento do recurso. O recurso foi conhecido por maioria de votos, vencidos os conselheiros Rodrigo Mineiro e Semíramis. Agora, quanto o doutor Rodrigo Mineiro, agora, votando mérito. Eu nego provimento a essa parte, obra de divergência, quanto ao GLP, por falta de prova, e eu não posso reapreciar essa prova aqui. E no restante, no outro tópico, eu acompanho o relator. Doutor Valcia? Com o relator. Doutor Jorge? Com o relator. Doutora Semíramis? Eu vou acompanhar o relator no segundo tópico e acompanhar a divergência em relação ao primeiro. Qual o primeiro? Justamente os lubrificantes, o GLP. Ah, tá. E acompanho no segundo ponto. Que o primeiro foi o conceito de insumo, mas está implícito aí. Então. Doutora Vanessa? Eu acompanho o relator. Para mim é nítido que há uma diferença de critério jurídico na apreciação dos insumos. Então o resultado ficou por maioria de votos. Deu-se provimento parcial ao recurso interposto pelo contribuinte para reverter as glosas sobre lubrificantes GLP utilizados no processo produtivo.
Vencidos os conselheiros Rodrigo Mineiro e Semiramis, que davam provimento parcial em menor extensão. É isso? Ou vocês estão negando? Perdão, presidente, eles negavam. A Semiramis negou? É, porque ele acompanha o senhor na parte que o senhor negou. Isso. E acompanha a divergência do doutor Rodrigo em relação aos lubrificantes e GLP. Que Pra também negar. nega. A posição é dar parcial provimento à vencedora, mas a divergência foi para negar a total. A senhora nega total. O doutor Mineiro nega total também. Vencidos conselheiros Rodrigo Mineiro e Semiramis, que negavam o provimento. Agora eu vou. Próximo item, o item 110. Estou pegando por patrono. Como são vários, vou ter que ver aqui se é igual ou não. Relatório. Acho que é igual mesmo, É o presidente. mesmo relatório, também. Deixa eu ver o voto aqui. Exatamente igual. Doutor Pedro, quer fazer uma observação em relação a esse processo? Não. Obrigado, conselheiro. Então, alguém mudou o voto? Presidente, eu só gostaria de pedir que o senhor dê uma olhada na ementa. Nós temos ementa sobre conceito de insumo, ementa de alegações genéricas, insuficiência. Faltaria uma ementa específica para os combustíveis. Tá. Doutor Luiz, avisar. pelo que eu li da ementa do presidente, o combustível e lubrificante já está contemplado na ementa do conceito de insumos. Na frase final, o presidente falou. Compreendi. Então, me desculpa, presidente, acompanho o presidente. Tá, fala que a luz na complexidade deve ser referida à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, bem como serviço para a produção de bens destinados à venda, tais como GLP e lubrificantes. Eu coloquei um vírgula aí, devidamente comprovados. Sim, senhor. Agradecendo o esclarecimento da doutora Vanessa, eu acompanho o relator, senhor presidente. Então, o resultado do item 110 recurso conhecido por maioria de votos, vencidos os conselheiros Rodrigo Mineiro e Semiramis. E foi dado provimento parcial, no mérito, dado provimento parcial ao recurso interposto pelo contribuinte para reverter as glosas sobre GLP e lubrificantes utilizados no processo produtivo. Vencidos os conselheiros Rodrigo Mineiro e a doutora Semiramis, que negavam o provimento. Agora eu vou abrir o item 111. Tem 111 aí, pode abrir. Eu acho que abre o que tem um horário mais tarde, 13h47, dia 15/7. Devo ter mexido alguma coisa. Vocês viram, né? Tem dois do dia 15, um às 12h35 às 13h47. Me parece que é do dia 16, presidente. O de baixo é dia 16, não é dia 15. É dia 16, seria, não. Então seria esse. Melhor abrir do dia 16, isso. Dia 16 às 12h35. Deixa eu ver se é a mesma coisa, relatório.
Não, porque vai ter indumentárias. Item 111. Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela PGFN e pelo contribuinte contra acórdão 3301-004-902. A seguinte emenda: insumos, créditos, comprovação. A emenda é a mesma. Ao recurso especial, a PGFN foi da PGFN, que nesse caso aqui foi recurso dos recorrentes. No recurso da PGFN, foi dado segmento parcial em relação à divergência contra o direito à tomada de crédito sobre o custo de aquisição de indumentário de trabalho. O contribuinte apresentou contra-razões. O contribuinte também apresentou embargos de declaração que foram rejeitados. Em seu recurso especial, inicialmente por 2 vezes, não foi dado seguimento. Aí, no agravo foram admitidas as discussões relativas a conceito de insumos das contribuições não cumulativas e contestação das exigências expressamente não listadas, que não vai ter o GLP, mas vai ter no recurso da Fazenda indumentária. Esse é o relatório. O doutor tem 15 minutos. Com relação aos itens do recurso especial da recorrente, eu faço remissão às razões anteriormente aduzidas, porque elas são as mesmas, né? Somente não há aqui a discussão do GLP. Eu vou atacar aqui somente o recurso especial da Procuradoria, que pleiteia a reforma do acórdão recorrido, para que as indumentárias dos equipamentos de proteção individual deixem de ser considerados insumos. É esse o pleito da Procuradoria. Em síntese, os equipamentos de proteção, eles se enquadram no conceito de insumo, porque além deles terem uma efetividade e uma utilidade dentro do processo produtivo da recorrente, evitando contaminação, seja dos próprios colaboradores ou dos alimentos, a sua utilização também decorre de uma imposição legal, o que, nos termos do conceito de insumo delineado pelo STJ, permitiria o creditamento. Então, de maneira sintética, o recurso da Procuradoria não deve ser provido, porque os equipamentos de proteção individual, além de, sob a perspectiva da essencialidade, terem uma utilidade para o processo produtivo da recorrente, também decorrem de uma obrigação legal. Então, são essas as razões sucintas pelas quais o recurso da Procuradoria não deve ser provido e o acórdão recorrido deve ser mantido nessa parte. Obrigado. Obrigado, doutor. Estou conhecendo os recursos nos termos do agravo. No mérito, no que tange ao conceito de insumo, como já é tempo, feito de forma majoritária no CAF, então nessa parte eu voto exatamente igual à parte do outro voto. Transcrevo também parte do parecer normativo COSIT. Aí eu venho. Cabe-nos, então, à vista dessa conceituação, passar a análise do caso concreto do mais que conhecido fabricante, das marcas Sadia, Perdigão, Batava, Ligeiro, entre outros. No que tange as vestimentas, no caso, já adianto que essas vestimentas, eu utilizo esse B2 aqui, ó, do parecer COSIT, que fala que o critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável não é indispensável como vestimenta, a elaboração do processo produtivo ou a prestação de serviço. Integre o processo de produção, seja por imposição legal. Então, eu considero imposição legal aqui essas vestimentas. No que tange às vestimentas, no caso, equipamentos de proteção individual, em sua indústria química, que eu falo, o parecer normativo COSIT, RFB 5/2018, é claro a respeito da sua relevância, por imposição legal, mesmo pelo fato de ser explicitamente discutido na decisão do STJ. A decisão do STJ diz: não são considerados insumos os itens destinados a viabilizar atividades da mão de obra empregada pela pessoa jurídica, em qualquer de suas áreas,
inclusive em seu processo de produção de bens ou prestação de serviços, tais como alimentação, vestimento, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc. Ressalvadas as hipóteses em que a utilização do item é especificamente exigida pela legislação para viabilizar a atividade de produção de bens ou prestação de serviço por parte da mão de obra empregada nessas atividades, como no caso dos equipamentos de proteção individual, EPI, está claramente lá no acórdão do STJ. Teremos agora o caso da contestação das exigências não expressamente listadas. É o mesmo, mas eu vou repetir aqui no caso. O recurso especial do contribuinte, item 41. O acórdão recorrido manteve as glosas de parte dos créditos calculados sobre diversas despesas incorridas pela recorrente, tratado no item 3.2.4 do recurso voluntário, sob o fundamento que não é possível acatar alegações genéricas, devendo desconsiderar a matéria como não impugnada, com base no artigo 17. 4.2. Na prática, o entendimento do acórdão recorrido determina a necessidade de a recorrente contestar, uma a uma, as mais de 3.000 glosas contidas em planilhas elaboradas ao longo do procedimento de fiscalização, que é impraticável do ponto de vista operacional. Não obstante o mesmo entendimento, foi aplicado as despesas com produtos químicos, tratada no item 3.2.4.c do recurso voluntário. Nesse caso, o acórdão entendeu que a recorrente também informou de forma genérica que diversos produtos químicos constantes da planilha de glosas eram utilizados no processo industrial, na folha 10.472, entendeu o tamanho desses autos. Motivo pelo qual houve a manutenção da glosa, com exceção apenas das despesas com metionina, cuja descrição do produto foi por si só entendida como esclarecedora pela turma. Adiante, nas folhas 10.474, 10.475, relativa à análise do item 3.2.5 do recurso voluntário, a turma julgadora também não conheceu do crédito de PIS, COFINS, relativo às despesas incorridas com fretes e carreiros, por entender que havia descrição genérica do serviço na planilha apresentada. 4.5. Com efeito, esse entendimento vai na contramão do que decidiu o CARF, acerca da aplicação do artigo 17 do 7235, tendo se manifestado pela necessidade de contribuintes contestarem a exigência em si, o tributo, isso é, a causa de sua cobrança, mas que não era necessário apresentar todos os argumentos ou documentos a fez daquela exigência para se evitar a preclusão. Bastavam as razões atacarem os fundamentos da exigência, não necessariamente ser apresentada a totalidade das razões contra o mesmo fundamento, que poderiam levar ao cancelamento da manutenção. Penso que não há efetivamente que se exigia, isso aqui é igual também, contribuinte conteste linha a linha uma planilha com mais de 3.000 glosas. Mas, por outro lado, não se pode aceitar alegações muito genéricas, que não especifiquem a natureza da operação e ou qual insumo se trata e da sua aplicação no processo. Observe-se ainda que cabe ao interessado a prova de desfaz que tenha alegado, artigo 36 da 9784, até a manifestação de conformidade, sob pena de preclusão, considerando não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada. A vista do exposto, voto por negar provimento do recurso deposto pela Fazenda e por dar provimento parcial ao contribuinte somente para adotar o conceito de insumo nos termos da decisão do STJ, o RESP 1221-170. Esse é o voto, doutor Luiz Eduardo. Acompanho o relator. Acompanho. Acompanho o relator, presidente. Doutor Rodrigo Mineiro. Presidente, nesse caso aqui não tem nenhuma questão de prova, né, que eu vi aqui, inclusive a questão da indumentária já foi concedida secreto na turma baixa, então, né, que está no seu voto, mas a indumentária mesmo já foi concedida, não tem questão. Então, eu acompanho o relator com conhecimento também. O único problema da prova era o GLP e o lubrificante que a turma indeferiu por falta de prova no outro processo, né? Ok, então acompanho o relator. Doutor Balcia. Acompanho o relator. Doutora Semiramis. Acompanho. Doutora Vanessa. Faltou eu, presidente. Doutor Jorge. Doutor Jorge. Acompanho o relator. Semiramis. Eu inverti. Acompanho. Semiramis. Doutora Vanessa. Acompanho também o relator.
Então, por unanimidade de votos, negou-se o provimento ao recurso especial da Fazenda. Também por unanimidade de votos, deu-se provimento parcial ao recurso do contribuinte para adotar o conceito de insumo nos termos da decisão do STJ RESP 221-170. Agora é o item 113. Aqui o recorrente é BRF e o interessado Fazenda. A emenda aqui está igual aos outros. Esse vai ser igual ao 106 e o 110. Deixa eu acabar de confirmar aqui. Esse é exatamente igual ao 106 e ao 110. Nesse caso, a vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso interposto pelo contribuinte para reverter as glosas sobre GLP lubrificantes utilizados no processo produtivo. Somente isso. Se ninguém mudou o voto, o doutor Rodrigo Mineiro e o doutor Semires não conhecem e negam o provimento. Mudam o voto? Não. Então, por maioria de votos, conheciam-se do recurso especial. Vencidos conselheiros Rodrigo Mineiro e Semires, que não conheciam, não o conheciam. E por maioria de votos, deu-se provimento parcial ao recurso interposto pelo contribuinte para reverter as glosas sobre GLP lubrificantes utilizados no processo produtivo, vencidos conselheiros Semires e Rodrigo Mineiro. Okay? Com isso, a gente acaba os 4 patrocinados pelo doutor Pedro. Doutor Pedro, obrigado. Muito obrigado e muito bom dia. Bom dia. Agora nós temos 107 e 108. Doutora Ana Paula, pode fazer a convocação, Fabimar. E depois vai faltar o item 109 e 112, que é outro advogado, doutor Gustavo Santos. 107 e 108, doutora Ana Paula. Seus processos serão feitos agora. Por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Itens 107 e 108, doutora Ana Paula. Seus processos serão julgados agora. Por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Patrona convocada, presidente. Obrigado. Olá, bom dia, doutores. Conseguem me ver e me ouvir? Bom dia, doutora Ana Paula. Sim, perfeitamente. A senhora consegue nos ouvir? Sim, consigo perfeitamente. Obrigada. Vamos fazer a leitura do relatório. Trata-se de recursos especiais de divergência interpostos pela PGFN e pelo contribuinte contra quórum 3302. Já não é mais a turma da doutora Semires, a turma do doutor Gilson. 008, proferido pela segunda turma ordinária da terceira Câmara, cuja emenda está transcrita. No seu recurso especial, em qual foi dado seguimento,
a PGFN defende a impossibilidade de tomada de crédito sobre 1. Embalagem para transporte de produtos e 2. Fretes pagos para transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma firma. O contribuinte apresentou contrarrazões. Em seu recurso especial, inicialmente não foi dado seguimento também. Foi dado em razão do agravo e foi admitida discussão relativa à necessidade de análise das provas, laudo pericial, juntados ao recurso voluntário. Esse é o relatório, a doutora Ana Paula tem 15 minutos. Doutores, bom dia. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de me manifestar verbalmente nos autos. Eu gostaria de pontuar que, em relação a esses itens 107 e 108, são similares, o que justifica também a leitura do relatório de forma unificada, né? E ambos se referem a pedidos de ressarcimento de contribuição ao PIS, apurados na sistemática da não cumulatividade, vinculados ao primeiro trimestre do ano de 2011, acumulado com pedido de compensação. Nesses casos, o que aconteceu foi que o pedido de ressarcimento ele foi deferido parcialmente em despacho decisório. Esse despacho foi objeto de manifestação de inconformidade que foi improcedente, após houver interposição de recurso voluntário que foi ao qual foi dado parcial provimento, no sentido de reconhecer, de reverter algumas das glosas implementadas pela autoridade fiscal em relação aos créditos pretendidos pelo contribuinte, mas também manteve algumas glosas. Então, as glosas que restaram afastadas referem-se a créditos vinculados à aquisição de pallets, de embalagens, de partes e peças de maquinários, de óleos, de aditivos, de fluidos, de graxas, de lenha, em relação a fretes de produtos acabados. As demais glosas foram mantidas, e aí foi isso que justificou o nosso recurso, que ele trazia, ele trazia alguns tópicos, mas em termos de admissibilidade, o que foi admitido foi a questão do laudo pericial. Por quê? Porque no recurso, junto com o recurso voluntário, o contribuinte apresentou um laudo pericial que foi elaborado por engenheiros mecânicos e químicos vinculados ao Instituto de Tecnologia de Alimentos, no qual foi destrinçado de forma bastante minuciosa o processo produtivo e os elementos que são utilizados nesse processo produtivo do contribuinte, de forma a demonstrar, à luz do entendimento manifestado pelo STJ, no recurso especial 1221-170, as elementares de essencialidade e relevância pontuadas pelo Superior Tribunal de Justiça. O que acontece é que no acórdão recorrido não se foi analisada essa prova que é essencial, que é extremamente relevante, indispensável, eu diria, pelo fato de o órgão julgador ter considerado que teria ocorrido a preclusão para a produção dessa prova. E por conta disso, é que nós apresentamos um paradigma no qual foi adotado entendimento totalmente diverso, né? No sentido de que há de se priorizar os preceitos de verdade material, racionalidade, formalidade moderada e não excessiva, e da própria efetividade do processo administrativo tributário, para que nele se faça a análise de todas as provas que se mostrarem pertinentes e que sejam envidados os esforços em termos de conversão em diligência, de aceitação probatória, mesmo em fase recursal, desde que com isso se afira a verdade e não tenha nenhuma postura, obviamente, abusiva pelas partes que compõem o processo, né? Não tenha nenhum caráter protelatório, ou seja, uma prova inútil. No caso, se trata de uma prova essencial esse laudo, porque ele foi um laudo extremamente minucioso e não poderia ser produzido num período tão curto. E a empresa se esmerou em destrinçar todo o processo produtivo, todos os elementos que compõem, e explicar a respectiva utilização nos respectivos contextos, exatamente para viabilizar essa análise do órgão julgador em termos de utilidade, porque não se trata de uma prova superficial, mas sim de uma prova
essencial ao caso. Então, no paradigma que nós trouxemos, o paradigma cuja admissibilidade foi aceita pelo órgão, por esta Câmara, por esse órgão julgador, no sentido de que consta a seguinte menção aos preceitos de verdade material, de racionalidade, formalidade moderada, efetividade do processo, e que também consta a ponderação de que não poderia o julgador deixar de aceitar provas que seriam pertinentes ao tema, podendo aceitá-las, e diante do que o fato de estar em fase recursal não seria um prejuízo, desde que a prova seja útil ao caso. Então, o que gostaria de ponderar é que o que se mostrou no acórdão recorrido foi uma excessiva rigidez, considerando que se tratava efetivamente de uma prova útil cuja análise seria pertinente, necessária, para viabilizar se as glosas deveriam ser mantidas ou não, sob o prisma do STJ de essencialidade e de relevância. Por conta disso, é que nós estamos requerendo no recurso do contribuinte que seja determinado ao órgão julgador recorrido a análise desse laudo pericial para que ele avalie se as glosas mantidas devem ou não ser afastadas, e na nossa perspectiva as glosas devem ser afastadas de modo que seja reconhecido o crédito do contribuinte. E isso com base nos preceitos que eu pontuei, de verdade material, de eficiência do processo administrativo tributário, e de se evitar futuras demandas junto ao Poder Judiciário, na qual o fisco saia perdedor e aí tenha que arcar com sucumbência, e todos os custos de se ter que lidar com um processo judicial que, por vezes, demora muitos anos para terminar. Em relação ao RESP fazendário, o que é colocado pela Fazenda é a necessidade, é a intenção fazendária, né, de que sejam restabelecidas as glosas referentes às embalagens e fretes de produtos acabados. Mas a questão é que na posição fazendária, como seriam elementos posteriores à fase produtiva, não caberia o creditamento, sendo que, na verdade, a aplicação do critério de essencialidade, ele nos chama o teste de subtração e mostra que os pontos colocados pelo fisco eles não têm pertinência, porque as embalagens e o frete, eles são essenciais na estrutura de atuação do contribuinte, ainda mais considerando que se trata de uma empresa que atua no ramo de alimentos, e os alimentos precisam estar muito bem embalados, muito bem armazenados, para que eles cheguem adequadamente ao consumidor final em algum momento. Em relação à questão dos fretes, inclusive no julgado, no acórdão, em relação à parte que seguramente deve ser mantida, é pontuado que o frete entra no artigo 3º, inciso 9, tanto da Lei 10.833 de 2003, como da Lei 10.637 de 2002, porque se trata de frete em operações de venda, e que esse conceito de operações de venda ele não se restringe ao frete de venda, mas todos os etapas dos serviços intermediários que concorrem para a venda ao final. Além do que, a questão do frete ela é essencial em termos de logística para viabilizar a distribuição das mercadorias, porque as mercadorias não têm como se transportar por si mesmas. Então, dentro da estrutura logística do contribuinte, esses fretes, eles são necessários. Então, em relação também a isso, o pleito fazendário ele não deve ser acolhido. É por isso que, encerrando agora a minha manifestação, também para não me estender desnecessariamente, o que nós requeremos é que seja dado provimento ao recurso especial da empresa, da BRF, para que se determine ao órgão julgador recorrido a análise do laudo pericial que foi juntado em sede de recurso voluntário, porquanto se trata de documento essencial nos autos e cuja análise é imprescindível para um justo julgamento da demanda, e também em relação ao recurso especial fazendário que seja desprovido, porquanto se mostram essenciais, segundo os critérios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, a questão das embalagens e do frete de produtos acabados. Eu agradeço a oportunidade e é isso. Encerro aqui minha manifestação. Obrigado, doutora. Conhecendo os recursos,
No mérito, no que tange ao conceito de insumo, como há tempo já o item feito de forma majoritária, o CAF aqui não se adota o conceito de IPI, tampouco do RPJ, mas sim o intermediário, hoje consagrado e melhor delineado, ainda que não se possa dizer cartesiano, à vista da decisão do STJ 1221-170, sobre o rito dos recursos repetitivos, publicado em 24 de 4 de 2018, que levou inclusive a PGFN e a Receita Federal do Brasil a editarem normas interpretativas para eles vinculantes, quais sejam nota 663/2018 da PGFN e o parecer normativo COSIT 5/2018. Escrito aqui o parecer normativo COSIT. Contribuição para o PIS/PASEP, COFINS, créditos da não cumulatividade, insumos, definição estabelecida no RESP 1.221.170. Conforme estabelecido pela primeira seção do Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial 1.221.170, o conceito de insumo para fins de apuração dos créditos da não cumulatividade do PIS, PIS/PASEP e COFINS deve ser referido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou do serviço para a produção de bens destinados à venda ou prestação de serviços pela pessoa jurídica. Consoante tese acordada na decisão judicial, em comento, temos, letra A, o critério da essencialidade diz com o item do qual dependa intrínseca e fundamentalmente o produto ou serviço. A1, constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço. A2, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade ou suficiência. B. Já o critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou prestação de serviço, integre o processo da produção, seja B1, pela singularidade da cadeia produtiva e B2, por imposição legal. Os dispositivos legais usados são a 10.637, né, e a 10.833. Vamos ao caso concreto agora. Recurso especial da PGFN. Recurso especial da PGFN, em tudo similar a esse, em processo da mesma empresa, foi objeto de julgamento por essa turma, em 15 de 4 de 2021, sendo que utiliza o acordo 9303.011.408 da relatoria do ilustre conselheiro Jorge Omiro Locke Freire. Diz o conselheiro Jorge Omiro Locke Freire. As despesas com fretes de produtos acabados em estabelecimento fabril da recorrente e sem a distribuição posteriores à fase de produção não geram direito a crédito das embalagens, não geram direito a créditos das contribuições para FIS e COFINS, das temáticas da apuração não cumulativa. Também diz o Dr. Jorge, as despesas incorridas com embalagens para transporte de produtos alimentícios, desde que destinados à manutenção, preservação e qualidade, enquadram-se na definição de insumos dada pela STJ. Ainda diz o doutor Jorge Omiro. Quanto às embalagens, pallets e big bags, é de ser negado provimento. Essa turma já assentou entendimento unânime que, se tratando de embalagens que têm por fito a preservação do alimento, reveste a mesma condição da essencialidade, um dos pressupostos de acreditamento. Saliente que o processo de produção de bens, em regra, encerra-se com a finalização das etapas produtivas do bem, e que o processo de prestação de serviço geralmente se encerra com a finalização da prestação ao cliente. Consequentemente, os bens e serviços empregados posteriormente à finalização do processo de produção ou prestação não são considerados insumos, salvo exceções justificadas, como ocorre com os itens exigidos para que o bem ou serviço produzidos possam ser comercializados. Por conseguinte, diz-se, só dão direito ao crédito com gastos em embalagens quando dispensáveis as mesas para manutenção, preservação e qualidade do produto. Nesse sentido, decidimos recentemente nos arestos. Aí coloco 3 pontinhos aí. Todos versando acerca das embalagens de transporte dos produtos alimentícios. Esse foi o voto do Dr. Jorge. Agora passei. No que tange o transporte de produtos acabados, em estabelecimentos da mesma empresa, normalmente sem distribuição, cita ainda o acordo 9303.0011, 17/3/2011, está aqui, está errado, 2021.
do conselheiro Andrada, do doutor Andrada. Não há previsão legal para apropriação de créditos da não cumulatividade na aquisição de serviços de fretes para transferência de produtos acabados. Não se trata de insumo do processo produtivo e nem de operação de venda. Conta primeiro da Fazenda. A Fazenda está dando provimento parcial para não admitir crédito sobre frete de produtos acabados de estabelecimentos. Doutor Luiz. Presidente, matéria conhecida, acompanho o relator. Doutora Tatiana. Presidente, é matéria conhecida, né? Eu considero que o frete é essencial para a atividade do sujeito passivo, então eu peço o VN para abrir divergência e negar provimento e recurso da Fazenda. Doutor Rodrigo Mineiro. Com o relator, presidente. Doutor Balcia. Com a devida vênia, com a divergência, quanto ao frete. Doutor Jorge. Com o relator, presidente. O voto foi quase todo seu. Doutora Semíramis. Presidente, na minha turma, eu, inclusive, quando relato, a gente concede esse tipo de creditamento de frete. Eu acho que não tem que se aferir à essencialidade, não. Eu acho que é o inciso 9º. Mas, de qualquer forma, eu daria o crédito. Vai subir vários, inclusive, meus, para vocês. Então, eu acompanho a divergência para conceder em relação ao frete. Doutora Semíramis, eu também dava o inciso 11, não, 9, quer dizer, sempre fiz isso. Só mudei o voto que eu fiz uma pesquisa jurisprudencial um pouco mais elaborada e tinha até que escrever isso aqui no voto, não escrevi. E o STJ já considera isso aí como uma certa jurisprudência pacífica. Inclusive os ministros que julgam isso quando chega, eles já julgam monocraticamente, usando aquele preceito lá do Código Civil que, sendo pacífico, ele já tem um julgamento monocrático. Por isso que eu mudei. Estou explicando para a senhora. Eu já vi vários acórdãos mesmo, presidente, que inclusive eles citam a interpretação do repetitivo para afastar o acreditamento desse tipo de frete. É. Realmente, tem várias mesmo. É só por isso que eu mudei o voto, explicando para a senhora aqui. Eu acompanho as decisões de vocês, eu já tinha reparado essa mudança e o porquê dela, com certeza. É. Doutora Vanessa. Eu acompanho a divergência, presidente. Doutor Rodrigo Mineiro. Ah, doutor Rodrigo Mineiro. O Mineiro já foi. Até eu estou confundindo os Rodrigos. Imagina os outros. Os dois são Rodrigos, os dois são mineiros. Só que não é só no nome. Eu te chamo de presidente. No nome, né? Aí não confunde. Eu te chamo de presidente, aí não confunde. É. Na época que o Henrique estava aqui, o Rodrigo Mineiro foi para a turma do Henrique, presidia de vez em quando. Mas você está na turma do Henrique agora? Está apresentando o Henrique? Eu não, está no lugar do Henrique? Eu não, é. Assim, Rodrigo Mineiro. Não, Rodrigo Mineiro é outro. Estou proclamando o resultado. Pelo voto de qualidade, deu-se provimento parcial ao recurso deposto pela Fazenda para não admitir o crédito sobre despesas de fretes de produtos acabados entre alimentos. Vencidos conselheiros Valcir, Tatiana, Semíramis e Vanessa, que negavam o provimento. Votando agora o do contribuinte. No que se refere ao recurso especial do contribuinte, o que aqui nos foi trazido à apreciação não foi o conceito de insumo, e sim a necessidade de apreciação de laudos técnicos trazidos somente com recurso voluntário, quando deveria ter sido feito na manifestação de conformidade, sob pena de preclusão. São dois laudos bastante extensos. Um laudo vai da folha 1762 até a folha 2150, e o outro laudo vai da folha
2.151, a folha 6.005. 4.000 páginas de laudo. Sendo que em relação ao seguinte, ao segundo contribuinte disso, no seu recurso voluntário, diz o contribuinte. O recorrente reitera que providenciou a confecção por empresa especializada de laudos detalhando 1. Todo o seu processo produtivo. 2. Todos os insumos nele utilizados. E 3. Em que medida cada um desses bens e serviços foram empregados. Objetivamente, nos laudos específicos são respondidos os seguintes questionamentos por engenheiros mecânicos e químicos, vinculados ao Instituto de Tecnologia de Alimentos, órgão da Secretaria de Agricultura e Alimentos do Governo do Estado de São Paulo. O bem ou serviço é destinado à consecução da atividade econômica do estabelecimento. É essencial para o processo produtivo? Apresenta vida útil acima de 1 ano? É parte ou peça de equipamento? É combustível ou lubrificante? O Brasil está ficando seco já, tem que tomar água de vez em quando. Assim como Belo Horizonte, né, doutor? Rodrigo, um tempinho que não chove aí também. Conjugando a descrição detalhada do bem ou serviço, o ciclo produtivo no qual é inserido, assim como a opinião técnica especializada acerca de sua função na atividade da recorrente, é possível, de forma inequívoca, constatar se a glosa realizada pela fiscalização é adequada ou não. Pois bem, a fim de facilitar o trabalho dessa Câmara Julgadora em razão do tamanho do laudo final produzido, a recorrente apresenta todos os laudos individuais, observando a segregação empregada pela pró-fiscalização na planilha de folhas 593, aba não insumo, entre aspas, coluna Q, motivo da glosa. Vejamos o que diz a legislação a respeito. A Lei 9784 diz que cabe ao interessado a prova de espaço que tenha legado, sem prejuízo do dever atribuído ao competente para a instrução e disposição do artigo 37 da lei, usado subsidiariamente. O importante é Decreto 7235. Artigo 16. A impugnação mencionará, parágrafo 4º. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de impugnante fazer em outro momento processual, a menos que a fique demonstrada a sua impossibilidade de apresentação oportuna, por motivo de força maior, que não é o caso, refira-se a fato ou direito superveniente, que eu também não estou considerando como sendo o caso, destins a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos, também não estou considerando. Artigo 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Assim, ressalvadas as exceções do parágrafo 4º do artigo 7235, nas quais o presente caso não se enquadra, as provas a cargo interessado deverão ser apresentadas até a manifestação da inconformidade, sob pena de preclusão. Essa turma já tem votado nesse sentido. Os contribuintes alegam muito que não devem ser apreciadas as provas apresentadas com recurso voluntário em razão do princípio da verdade material, que devem, né, lógico. Mas esse não é absoluto, a ponto de permitir a inércia a quem cabe produzir as provas, contrariando expressa disposição legal, além do que é vasta a jurisprudência do CARF e dessa turma não admitindo apresentação extemporânea, conforme exemplificado pelo Acórdão 9303-010-005, de 22/1/2020, relatoria do ilustre conselheiro Dr. Andrada. Ele diz: as instâncias de julgamento não são obrigadas a apreciar laudo técnico apresentado após a apreciação da manifestação de conformidade. Não há que se falar em prejuízo ao amplo direito de defesa, e muito menos ao princípio da verdade material, na medida em que laudo técnico não é elemento de prova. Para que os elementos de prova sejam apreciados, tem que demonstrar a ocorrência de uma das exceções previstas no parágrafo 4º do artigo 16 do PAF. Aviso exposto no caso do recurso do contribuinte, estou negando o provimento. Doutor Luiz? Presidente, só foi preciso em separar o que é um princípio de
formalidade moderada, verdade material, e o que é uma regra. Os princípios foram colocados para direcionar a elaboração de regras e para direcionar a nossa interpretação sobre as regras. Nunca para sobrepor e desdizer uma regra. A única situação em que nós podemos aplicar diretamente um princípio é quando não existe uma regra. E aqui nós temos claramente a formalidade moderada e a verdade material observadas nos termos do parágrafo 4º do artigo 16 do Decreto 70.235. Não há como você dizer que o PAF não admite a verdade material. Ele diz, olha, a verdade material será implementada no processo administrativo fiscal da seguinte forma: o momento de apresentar a prova é na impugnação, ou manifestação de conformidade que tem a mesma natureza. Podendo ser apresentada depois, ele abre 3 possibilidades. Aí está a verdade material e o formalismo moderado. Fora disso, no meu humilde entender, está uma ilegalidade. Então, não é possível, no meu entender, a um julgador administrativo deixar de aplicar a lei. A lei já diz como se aplica no PAF verdade material e formalismo moderado. O resto é ilegalidade, no meu humilde entender. Eu concordo plenamente com o senhor, só queria fazer esse adendo, porque isso me é muito importante para que nós possamos entender o que é um princípio e o que é uma regra. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Tatiana. Presidente, como bem citou o senhor, o acórdão 930300100005, eu peço vênia para divergir, né? Porque eu dei provimento parcial, porque eu não aceitei o serviço de manutenção de bens ativados naquele momento, e eu aceitei a prova, que é o laudo, porque, a meu ver, diferentemente do doutor Luiz, eu não acho que seja ilegal, porque o artigo 16 do decreto 7235 fala que você pode, o contribuinte pode apresentar, né, quando tem um direito superveniente com a devida vênia ao doutor Luiz, né? E nesse caso, de insumos, a época em que pelo menos o contribuinte ele foi autuado, você tinha critérios diferentes, né? O critério mais restrito da autoridade fiscal, que era o critério do IPI, e depois o CARF foi se desenvolvendo, né, em relação a esse estudo, até adotou o critério do RIR, do Regulamento do Imposto de Renda, e posteriormente o critério da essencialidade, que coincide com o critério já definido pelo STJ. Então, por isso que eu aceito o laudo, né, do contribuinte, porque eu não acho que há uma preclusão, né, em relação a aceitar o laudo, e não estaria de forma, né, eu aceitando também estaria contra a lei, né, por conta desse direito superveniente que aconteceu ao longo do tempo. Então, nesse sentido, eu peço vênia, né, ao presidente e até ao doutor Luiz, né, para dar provimento ao recurso especial no sujeito passivo. Doutor Rodrigo Mineiro. Presidente, vou acompanhar o relator. Doutor Valcir. Com o relator. Doutor Jorge. Acompanho o relator. Doutora Semiramis. Eu vou acompanhar o relator, porque aqui me parece que o nosso objetivo é dizer que não tem obrigatoriedade de você aceitar laudos em recurso voluntário. E, de fato, não tem mesmo obrigatoriedade, porque a legislação ela é clara. O que acontece nas TOs é a gente tentar, casuisticamente, não é sempre, casuisticamente tentar fazer a subsunção no parágrafo da exceção.
mas, como regra geral, a gente não tem nem obrigatoriedade, você não tem nem como exigir de um julgador a aceitação de uma prova. Tudo depende do livre convencimento dele também, né? Livre convencimento enfim, essa obrigatoriedade não existe, a regra geral é a da lei. E eu acho que aqui a análise casuística também é muito complicada, né? Porque a gente não sai incluindo também tudo nas exceções, né? Precisa de uma fundamentação bastante grande e não é sempre que se encontra. Então, eu vou acompanhar o relator em virtude da tese do que diz a lei mesmo. E a lei do processo federal, apesar dela ser aplicada ao processo federal, a gente tem uma lei específica do processo tributário, né? Então, eu acompanho o relator. Obrigado, doutora Semíria. Doutora Ana Paula, não posso dar a palavra à senhora agora que a gente está em processo de votação. Assim que encerrar, eu concedo a palavra. Doutora Vanessa. Presidente, eu acompanho a divergência nesse caso e eu vou explicar por quê. Porque normalmente eu também não aceito a juntada de provas posteriormente, mas eu acho que nesse caso do laudo, é um laudo bastante extenso, tem a questão de que essa necessidade de comprovação, nos termos desse conceito, veio com a decisão do STJ, né? E eu entendo que eu não estou afastando a legislação, eu estou tendo uma leitura de que, nesse caso, eu enquadro a hipótese no artigo 16, parágrafo 4º, né? Nas exceções de que o contribuinte não poderia ter produzido esse laudo antes. Então, eu acho que todas as vezes que o julgador entender que que se caracteriza essa exceção, eu tenho sim a obrigação de examinar essa prova, né? Não na Câmara Superior. Então, eu acompanho a divergência, presidente. Então, obrigado, doutora Vanessa. Doutor Luiz, pode proclamar o resultado antes? Ou tem a ver com o resultado? É pertinente, eu só gostaria de dizer que eu respeito e muito o entendimento de quem enquadra dentro do parágrafo 4º. O meu não enquadramento é porque eu entendo que o contribuinte é que faz o pedido e ele deve saber o que ele está pedindo. E que durante a fiscalização ele foi intimado, então ele tem ideia do que está sendo pedido. E ele alegou que está dentro do seu processo produtivo na impugnação. Então, eu não vejo uma impossibilidade. Pode ser até difícil, mas impossibilidade não. E o que a lei diz é impossibilidade. Então, de maneira muito educada, quem entende pela impossibilidade, inclui no parágrafo 4º. Eu não entendi, por isso eu não incluo. É como eu coloco. Doutor, se não me engano, foram 6 intimações e reintimações. Então, esse recurso é o 107. No caso do recurso do contribuinte, foi negado provimento por maioria de votos, vencidas as conselheiras Tatiana e Vanessa. Então, o resultado final ficou da seguinte forma. Por maioria de votos, deu-se provimento parcial ao recurso interposto pela Fazenda para não admitir o crédito sobre despesas de frete de produtos acabados em estabelecimentos. Não, isso foi qualidade. Pelo voto de qualidade, deu-se provimento parcial ao recurso interposto pela Fazenda para não admitir crédito sobre despesas de frete de produtos acabados em estabelecimentos. Vencidos os conselheiros Valcir, Tatiana, Semíramis e Vanessa. Em relação ao recurso da Fazenda, por unanimidade de votos, negou-se provimento do recurso. Vencidas as conselheiras Tatiana e Vanessa. Certo, não? Não, por maioria. O recurso do contribuinte, por maioria, presidente. Por maioria, por unanimidade, dei vencido. Um dia eu peguei uma ata que estava assim, por unanimidade de votos, resultado tal, vencidos, aí eu me opa, tem vencido, não foi unanimidade. Acertei a ata. Aqui, no caso, quase vai errado. Por maioria de votos, negou-se provimento do recurso especial interposto pelo contribuinte.
Vencidas as conselheiras Tatiana e Vanessa. Vou agora o item 108. Presidente, a patrona não tinha pedido a palavra após a proclamação? A doutora Ana Paula, a senhora tem alguma observação a fazer? Não, doutor Rodrigo, eu agradeço a oportunidade. Era apenas para esclarecer um elemento fático, porque a doutora Semira me pontuou que você tinha talvez a intenção de estabelecer uma obrigatoriedade de aceitação de provas em sede de recurso voluntário, mas a abordagem do nosso recurso foi à luz da pertinência da prova e não na criação de uma regra geral. Era só esse o ponto, não uma aceitação cega da prova, mas da prova que se mostre pertinente e relevante para o caso. Eu agradeço pela oportunidade de esclarecer. Não, perfeitamente. Foi justamente o que o doutor Luiz colocou em seu voto. Tá dentro do que eu coloquei também. A questão de você aceitar ou não uma prova não é o julgador que entende se é satisfatório ou não, se cabe nas exceções, é isso que eu quis dizer. A obrigatoriedade não existe por causa disso. E o contribuinte parte da premissa que é uma prova útil, mas isso cabe ao julgador dizer se seria uma prova útil, se caberia análise nos termos do parágrafo, né? Então, acho que está bem compreendido. O item 100, exatamente igual, o item 108. Então, meu voto é exatamente igual. Aviso do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso interposto pela Fazenda. A doutora vai querer fazer a sustentação oral nesse segundo? Gostaria de saber se a sustentação do item 107 pode ser aplicada ao item 108, porque são basicamente a mesma argumentação. Perfeitamente. Eu vou aproveitar o relatório também, não vou ler também. A sustentação oral também, a senhora diz que é a mesma sustentação oral. O resultado é o mesmo. A vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso interposto pela Fazenda Nacional para não admitir o crédito sobre despesas de crédito de produtos acabados em estabelecimentos e nego o provimento do recurso especial interposto pelo contribuinte. Proclamando o resultado em relação ao recurso da Fazenda, pelo voto de qualidade, deu-se provimento parcial ao recurso interposto pela Fazenda Nacional para não admitir o crédito sobre despesas de frete de produtos acabados em estabelecimentos. E, por maioria de votos, negou-se provimento de recurso especial interposto pelo contribuinte, vencidas as conselheiras Tatiana e Vanessa. Obrigado, doutora Ana Paula. Temos mais dois processos que são 109 e 112. Tem um intervalo antes? Presidente, eu havia pedido para o senhor já. Tá, não, meu telefone está desligado hoje, então não vi. Desculpa. Ele sempre fica desligado, mas eu hoje deixei ele longe. Tá bom, deu um intervalozinho de 15 minutos, 11h05, 11h20 a gente retorna. Obrigada. Ok, presidente.